nessa série de lives eu vou ajudar vocês a superar a insegurança, ter mais autonomia e serem reconhecidos donos do plantão. O cara que resolve o problema, que é indispensável. Pra quem não me conhece, eu sou a Joyce Brandão e hoje nós vamos falar de 5 estratégias que você precisa dominar para fazer um ARM de cotovelo com segurança. E sim, esse é um exame simples que pode virar um verdadeiro pesadelo na sua vida. Quem aqui, principalmente quando estava começando, nunca fez um cotovelo que dobrou horrores, que apareceu um monte de artefato, distorceu, apareceu umas bandas pretas atravessando, o negócio não saturava de jeito nenhum e ficou desesperado. Era para terminar o exame em 20 minutos, levou 1 hora para fazer o exame. Quem nunca passou por isso aqui? Fala pra mim. Inclusive, enquanto vocês vão me dando feedback, eu vou colocar o meu Instagram aqui para rodar, porque eu não tô vendo os comentários de vocês. Então aproveita e já vai me falando de onde é que vocês estão falando, de onde é que vocês estão tomando café comigo aí, nesse cafezinho da tarde. Olha, gente, o colega já pintou o cabelo, já tá ruivo. Em breve a gente já vai mandar a papelada, porque agora ele vai fazer parte da equipe Simplificando. Galera, é o seguinte, presta atenção. Pega uma caneta, pega um lápis e faz a anotação dos pontos que mais fizerem sentido para você, tá? Por quê? Porque hoje a gente vai discutir algumas das estratégias, alguns erros fatais. Primeiro a gente vai discutir os erros, tá? Alguns erros fatais que podem literalmente destruir a qualidade de imagem do teu exame. E não é só a paz que a gente tem levada, perdão, não é só a qualidade do exame que é levada embora da gente quando isso acontece. É levado também a nossa paz, porque à medida que os erros vão acontecendo, isso vai virando uma bola de neve, a gente vai ficando ansioso e vai perdendo a capacidade de raciocinar. Então, por que a gente faria um exame de cotovelo, né? Em que circunstâncias que a gente vai fazer esse exame? A gente vai fazer o exame de ressonância, principalmente quando o paciente tiver investigação de lesões, de lesões de ligamento, lesões de massa, de cartilagem, quando for para detectar alguma fratura que o raio-x não viu. Anota isso. Pode ser que o meu paciente ele tenha uma fratura que o meu raio-x não viu? Sim. E pode ser que eu consiga ver isso melhor na ressonância do que no raio-x? Como é que funciona isso? Gente, na ressonância a gente trabalha com diversas ponderações de imagem e às vezes dá uma pequena avulsão, uma pequena fratura que separa a pontinha do osso ali e a gente às vezes não consegue ver muito bem isso no raio-x. Às vezes nem chegou a separar, mas é um negócio muito pequeno, o raio-x não tem essa resolução espacial toda que a ressonância permite. Então a gente vai fazer exame de ressonância. E se a gente já está trabalhando com a hipótese de que esse paciente pode ter uma fratura, a gente tem que ter mais cuidado ao manipular esse paciente na hora de posicionar, beleza? Presta atenção, galera. Essa não vai ser uma live daquelas que a gente vai mastigar a teoria, tá? Porque de teoria o mundo tá cheio. A gente tem livro, a gente tem Catharine Westbrook, a gente tem artigo. O que a gente precisa mesmo são de informações objetivas, didáticas e diretas que você consiga colocar em prática hoje ainda no seu plantão, se você tiver de plantão. Ou amanhã, ou sei lá, daqui a alguns dias quando você começar a trabalhar, beleza? Gente, tem uma galera aqui de Pacajus, doido. Ó, presta atenção, vem aqui comigo. Se você dominar essas estratégias que eu vou te ensinar aqui hoje, como que isso vai mudar a tua vida? Primeiro, dominar essas estratégias separa um apertador de botão do dono do plantão, beleza? Porque a gente já sabe que fazer o posicionamento e só o planejamento não é suficiente para a gente se destacar da manada, não é o suficiente para você se tornar o resolvedor de problema, o dono do plantão, o cara que é indispensável, o cara que é desejado pelo mercado de trabalho. Então você precisa dominar essas estratégias para conseguir fazer seus exames com uma boa qualidade. E isso, gente, não é só uma questão de conhecimento, é uma questão de segurança, de confiança para você ter autonomia no seu ambiente de trabalho. Faz sentido isso para vocês? Tô trabalhando na ressonância faz 1 mês e no meu 2º dia caiu um cotovelo. Levei 1h30 para fazer. É disso que eu tô falando para vocês, gente.
É possível pegar um exame simples como o cotovelo, se você dominar essas estratégias vai ser simples. Se você não dominar, pode virar um verdadeiro pesadelo. E o exame que você deveria fazer ali em 15, 20, até 30 minutos, vai virar 1 hora, vai virar 2. E deixa eu te perguntar, esse exame que você fez, que levou 1h30, não te deixou mais ansiosa? Não te deixou um pouco mais perturbada? Abalou o seu emocional para fazer o restante dos exames? É quase certo que sim, gente. E para você ser o dono do plantão, você vai precisar saber ajustar parâmetros. Quem aí gosta de ajustar parâmetros? Na verdade, sabe o que eu quero saber? Principalmente da galera que tá aqui no Insta. Eu quero saber quantos de vocês que estão aqui ao vivo agora têm segurança para mexer nos parâmetros. Por exemplo, hoje, pouco antes de entrar na live com vocês, uma aluna pediu para eu entrar e ajudar ela a fazer um exame de tornozelo. Ela tinha ficado só o ruído. Eu pedi para ela encerrar o exame, a gente começou de novo. Só que tinha que ajustar aquele protocolo que estava com FOV muito grande para uma criança, porque o exame que estava sendo feito era de uma criança de 5 anos. Se esse exame fosse seu, você conseguiria reduzir esses parâmetros? Reduzir FOV, alterar a matriz, ajustar o tamanho do pixel. A gente tinha uma falha de sinal na parte mais distal do pé, né, mais anterior, que a gente teve que compensar com os parâmetros para ganhar essa razão sinal-ruído. Você que está aqui comigo agora na live, você seria capaz de fazer isso se fosse no seu cotovelo, se esse exame do tornozelo fosse seu? Trabalhando na Ressô, estou na Espanha. Muito feliz de conhecer meu trabalho. Muito obrigada. A Jéssica é a menina do suporte, mas eu tô muito feliz que você tá aqui com a gente. Meu primeiro cotovelo foi um horror, demorei muito. Hoje fiz o segundo, um pouco melhor. E Lauren, isso é absolutamente normal. O primeiro pode ser assustador, mas você vai aprender com aqueles erros, aquelas falhas, aquela ansiedade, toda aquela situação. Você vai aprender. Quando você vai pro próximo exame, você vai mais preparado. Só que dominar essa estratégia que eu vou te mostrar aqui hoje vai fazer com que você faça o seu terceiro cotovelo com muito mais segurança, beleza? Então, ó, se você dominar essa parte técnica de parâmetros, você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir ajustar a qualidade da imagem, você vai conseguir resolver alguns artefatos, porque a gente tem artefato. Esse é um exame que está muito suscetível ao aparecimento de artefatos, principalmente de distorção, de suscetibilidade. E esses artefatos, se a gente não consegue otimizar a qualidade da imagem, se a gente não consegue resolver esse artefato, eles podem comprometer o diagnóstico do teu paciente. E isso faz com que você perca a confiança das pessoas com quem você trabalha, seja do radiologista, seja do supervisor, do gestor, porque se você for sempre a pessoa que está entregando imagens ruins, eles vão mirar em você, cara. Então, bora lá. Dominar essas estratégias também vai aumentar o seu nível de confiança. Vai aumentar o seu nível de confiança em você. E, acima de tudo, a confiança que o radiologista tem em você também. O que é crucial para o reconhecimento profissional, galera. Hoje mesmo uma colega falou bem assim pra mim: Joyce, tô muito chateada, porque tudo que eu falo parece que eles não escutam. Aí vem lá outro colega e fala e eles aceitam que tá certo. Mas se eu falar exatamente a mesma coisa, eles não acreditam. Mas vamos dar uma olhada na retrospectiva, como é que era desde que você entrou até chegar nesse momento? Por que as pessoas ainda não estão confiando em você? Vamos mapear isso daí? Porque de repente é uma questão de insegurança que você demonstra para as outras pessoas. Por exemplo, eu tenho uma empresa de terceirização. Quando eu contrato a galera, primeiro beabá que eu já dou para a pessoa, antes mesmo dela chegar no serviço é: véi, o mundo pode estar desabando. Pode ser que você nunca tenha visto esse exame na vida. Se perguntarem se você faz, você vai falar o quê? Faço, pode mandar, agenda. Não deixe agendarem exames que deveria estar sendo feito no seu horário, num outro horário. E é claro que a gente não vai fazer exames com negligência, a gente tem que se preparar antes desse exame. Se chega um encaixe é complicado, né? Não deu tempo de você se preparar de um dia para o outro. Mas se você tem acesso à agenda e você já viu no dia seguinte que, sei lá, vai ter uma anjo de membros inferiores, lá no meu curso de posicionamento e planejamento, tem o passo a passo, por exemplo. Meus alunos tudo já fez um monte de exames só vendo aqueles vídeos ali que são práticos e diretos. Eu vou mostrar isso hoje pra vocês na prática. Como que você vai posicionar o seu exame, como você vai planejar o seu exame. Mas você precisa ter a quem recorrer também, tá entendendo? Tipo a menina hoje que falou comigo antes do exame.
cara, ela tinha quem recorrer. Às vezes lá no serviço dela, não tinha alguém que conseguisse ajudar ela naquele momento. Mas aí eu fui lá, ela foi me passando o que estava acontecendo, eu fui passando as orientações e a gente conseguiu realizar o exame. E ficou bem melhor do que estava, tá, gente? Então você precisa ter com quem contar e você precisa saber também como que você... Por onde que você começa? Cada etapa desse exame para você não se perder. E voltando, né, essa questão dos parâmetros também vai te dar tranquilidade para você fazer o exame sem medo de cometer alguns erros que podem tanto prejudicar a qualidade do exame quanto o diagnóstico do paciente, tá, gente? E aí, vamos lá. Primeira coisa que eu falo, quando eu começo a falar que você tem que se preparar, que as pessoas falam é o seguinte: Joyce, comecei a trabalhar 2 meses, né, que nem a colega falou assim... É possível eu fazer um exame com segurança em 2 meses? É possível você fazer segurança em 2 meses. Aí você fala, mas tem um colega lá que faz bem, mas ele tem 10 anos de experiência. Galera, se tempo de experiência fosse alguma coisa relevante para que você realmente se torne o dono do plantão e faça os seus exames com segurança, eu vou até fazer como é que fala? Uma analogia para vocês entenderem. Se tempo de experiência realmente fosse o fator decisivo, taxista, o cara que dirige táxi o dia todo, ia vencer a corrida de Fórmula 1. Ia ser muito melhor que o piloto da Fórmula 1. Então, o tempo de experiência não necessariamente vai falar como que vai ser a tua performance durante o teu plantão. Por exemplo, a Maressa, que tem vídeo dela lá no YouTube, tá? A maioria dos mãos na massa são com a Maressa. A Maressa, ela veio trabalhar comigo, ela tinha se formado tecnóloga em radiologia e ela não tinha trabalhado. 8 anos depois, ela falou, eu preciso voltar pra minha área, eu preciso ir pra minha área, que ela nunca tinha trabalhado. Então, ela pegou e comprou meu curso. Aí ela veio, cheguei lá, processo seletivo lá dentro do grupo, ela mandou o currículo dela. Chamei. Maressa tinha experiência de nada, ela não sabia nem ligar uma máquina, ela nunca tinha entrado dentro de uma sala de ressonância. 45 dias depois, a Maressa estava operando o equipamento sozinha e eu estava viajando para assumir um outro serviço que ia ter uma aplicação. Que como eu tenho empresa de terceirização, né, eu tenho serviço em outros lugares. E aí ela ficou e fez a minha agenda. Gente, olha pra mim e presta atenção pelo que eu já pude ensinar pra vocês aqui de alguma forma. Vocês não acham que assumir a minha agenda não é uma grande responsabilidade? Ainda mais porque esse serviço que a gente estava lá era o serviço que eu tinha o maior contrato. E eles me pagavam a mais porque eles estavam pagando pela Joyce do Simplificando para estar lá. Então, a gente tinha uma política de reconvocação zero. A gente tem uma política de reconvocação zero. Daqui só sai exame bonito e a nossa agenda não atrasa. E ela cumpriu perfeitamente. Agora eu te pergunto, qual é o segredo? Obrigada, Dani. A Dani gostou do nosso logo, viu, William? Qual é o segredo da Maressa que saiu do absoluto zero a dona do plantão em menos de 4 meses? Porque em 45 dias ela estava assumindo a minha agenda, mas o que ninguém sabe é que com 90 dias eu tirei férias e minhas férias não foram qualquer férias, não era férias que dava para ficar no telefone com ela dando suporte, não. Eu viajei, fiz um cruzeiro, a gente ficou quase 1 semana sem nenhum sinal de telefone. Eu vou confessar que o primeiro momento, como eu já tinha comprado a passagem antes e tal, eu não tinha muito como desistir. No primeiro momento, eu fui assim, com a pulguinha atrás da orelha, um pouquinho de incerteza, porque, querendo ou não, né? Ela ia pegar sozinha sem nenhum suporte, porque antes ela ligava e falava, não, faz assim, faz assado. Gente, eu vou te falar uma coisa, ela não só deu conta, como também não teve nenhuma reconvocação. E quando eu voltei, a dona do serviço pediu para poder não mudar ela de lá. Eles tinham gostado tanto do perfil profissional quanto da performance dela lá dentro. Não teve exame, não teve reclamação, não teve um exame reconvocado, não tivemos problema com atraso na agenda e eu consegui tirar minhas férias tranquilamente. E é esse tipo de profissional que eu quero que você seja. Eu quero que você desempenhe esse tipo de performance que a Maressa desenvolveu quando você tiver com o seu próximo cotovelo na mesa. Então, eu não preciso ter 10 anos de experiência, eu preciso ter clareza do processo.
E como que você vai ter clareza do processo para saber como que você começa e como você termina um exame de cotovelo sem artefato, sem repetições e sem atrasos na agenda? Você precisa seguir um método. E é o método que eu ensino aqui constantemente, que é o nosso método dos 5 passos. E eu vou mostrar isso na prática hoje para vocês também. E aí tem gente que fala, Joyce, eu não tenho com quem contar. Então você precisa procurar uma comunidade. Aqui no Simplificando, nós somos a maior comunidade de ressonância magnética do Brasil. Somos 37 mil apaixonados por ressonância. Joyce, tem uma dúvida? Manda no direct. Eu passo o dia olhando as mensagens de vocês e eu respondo. Quem está aqui na live comigo nunca mandou uma dúvida para mim e eu respondi? Pode falar aí. Então tá com dúvida, apareceu um artefato que você nunca viu? Manda lá no direct. Porque se eu estiver online na hora, eu vou te ajudar. Joyce, eu preciso de um pouco mais de apoio. Então você tem que entrar para a comunidade da formação RM em 5 passos. A gente tem um grupo onde a gente tem centenas de alunos, que alguns já passou pelo BO que você já tá passando, você joga o problema lá dentro e rapidamente a galera te ajuda a resolver aquilo dali. Então é importante ter com quem contar, tá bom? Outra coisa, não tenham tempo. Gente, olha, a partir de hoje, por exemplo, eu vou começar a fazer uma live por dia às 15 horas da tarde. Aí, se você me disser, não tenho tempo para poder me especializar, para aprender como fazer um exame de cotovelo com segurança, sem artefatos, sem precisar ficar pedindo ajuda para os outros, eu sinto muito. Essa é uma desculpa que não cola, porque essa live vai ficar gravada. Então, você pode chegar do trabalho mais tarde, você pode fazer o quê? Você pode assistir essa aula no momento que você conseguir. Vai tomar banho e deixa a live correndo. Então, esse negócio de não tenho tempo hoje com os cursos EAD, com as lives que a gente tem no Instagram. Tem um monte de mão na massa mostrando passo a passo, sem enrolação, de forma objetiva e direta lá no YouTube do Simplificando. É só sentar e assistir no momento que você conseguir. Tem gente que vai de ônibus pro trabalho. Tem alguém que vai de ônibus pro trabalho aqui? Fala pra mim. Quando eu ia de ônibus pro trabalho, porque eu já morei aqui em Brasília, e eu não sei se vocês conhecem o trânsito de Brasília, mas é um terror, era 2 horas no busão. Agora já tem uma rua só pro busão, então agora é menos tempo. Mas enfim, eu ia lendo, eu ia estudando nesse trajeto. Joyce, eu vou de carro. Então, meu bem, você tá com a faca e o queijo na mão, deixa a live rodando lá e vai pro teu trabalho. Joyce, eu não consigo, minha internet não é muito boa, então salva lá no canal do YouTube, porque essas lives estão correndo no canal do YouTube, baixa a aula, não tem como baixar? Quem tem canal pago, baixa, né? Quem tem o prêmio consegue deixar disponível para escutar mais tarde. Aí depois você consegue ir escutando enquanto você está dirigindo. Então a gente não pode mais usar a desculpa que não tem tempo para se tornar dono do plantão, tá bom? Não tenho dinheiro, Joyce, não consigo comprar livro. Gente, presta atenção, tá vendo essa pessoa aqui que vos fala com esse jaleco da doutora Cherry? Pois é, houve um dia que eu fui pro meu estágio com chinelo de dedo. Eu lembro como se fosse hoje, o doutor Gustavo me olhou de cima a baixo como se eu fosse um alienígena. E ele olhou pro meu pé, eu acho que ele pensou em falar alguma coisa, talvez algum desaforo do tipo, minha filha, você não sabe que não pode andar de chinelo no hospital, não? E ele não falou nada, e eu sou extremamente grata a ele, porque eu já tava me sentindo mal o suficiente, tá? Mas eu não tinha dinheiro para comprar uma sapatilha. E aqui estou eu hoje dando aula para mais de 2.000 alunos, compartilhando sacadas do meu dia a dia com mais de 37 mil pessoas por dia. Nos últimos 30 dias, a minha conta alcançou mais de 560 mil pessoas. Então, não tem desculpa. Dinheiro não é desculpa. O Google está aí hoje disponível para isso, para você baixar os artigos, para você estudar, encaixar dentro da metodologia que eu estou ensinando para vocês. E, acima de tudo, eu passo todo o conteúdo que eu dou conta aqui de forma gratuita. Você só precisa tirar um tempinho e priorizar a sua carreira, priorizar você como profissional para evitar que o próximo cotovelo que chegar você faça com dúvida, você faça com insegurança. Então vamos fazer o seguinte, eu quero falar o seguinte a respeito de física da ressonância. Quando a gente vai fazer o exame, não basta só saber planejar o exame, você vai precisar entender um pouquinho de física da ressonância. E física da ressonância é o nosso primeiro passo.
Como faz para ingressar no mercado de trabalho da RM? Uma das formas que você pode fazer para ingressar no mercado de trabalho da RM é estar preparado. Recentemente, eu abri turma para um curso que é a minha formação, que faz com que qualquer pessoa que nunca tenha visto uma ressonância chegue ao final do curso operando um equipamento mesmo que ele não saiba de nada. Joyce, essa não foi minha pergunta. Beleza, se você não estiver preparado, eventualmente você não vai conseguir agarrar as oportunidades. Segunda forma, eu vou contratar 6 técnicos nos próximos 6 ou 7 meses. Então, se você começa a se preparar agora, você já pode se candidatar para trabalhar comigo. Então, tenho portas abertas e eu não tenho problema nenhum em contratar gente sem experiência. Ah, Joyce, não tem experiência. Para mim, não é objeção. Eu até prefiro trabalhar com gente que nunca trabalhou, porque eu consigo moldar ao meu estilo, ao meu modo, beleza? Mas eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer realmente é se preparar, é dominar a física da ressonância, a parte de anatomia, de posicionamento, de patologia, saber planejar o exame e começar a buscar oportunidades. Como é que a gente pesquisa essas oportunidades? No meu caso, eu estagiei 2 anos de 0800. E no final desses 2 anos de 0800, que foram bem tumultuados, porque eu não tinha dinheiro nem para passagem, quem pagava a minha passagem era minha avó, eu posso dizer para vocês que hoje, olhando para trás, 17 anos depois, foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Então, faz um currículo, começa a ir nas clínicas, hospitais e fala que você está buscando um estágio não remunerado, que você só quer aprender. Ah, não me chamaram dessa vez, mês que vem você vai de novo. Então, o importante é você estar sempre ali, falar, olha, eu estou disponível, terminei meu curso, sou técnico, tecnólogo, biomédico, tenho essas qualificações, já fiz esses cursos XY, eu sei como fazer isso, eu só preciso de uma oportunidade para colocar em prática. Então, eu posso estar aqui para ajudar o técnico a fazer a anamnese mais rápido, para chamar o paciente, para trocar de roupa, e aí você vai conquistando seu espaço ali dentro, tá? Foi assim que eu fiz. Outro dia a gente faz uma live só para discutir isso. Bom, então, quando a gente fala de física da ressonância, que é o primeiro passo, que vai influenciar muito no exame de cotovelo, a gente está falando de dominar parâmetros da máquina como tempo de eco, tempo de repetição, as escolhas das sequências. Por exemplo, T1 a gente faz para ver a parte óssea, e é nesta aquisição que a gente consegue ver fraturas que foram ocultas, que estão ocultas ao raio-x, que a gente não conseguiu ver. Até porque aqui a gente faz corte a corte e analisa separada corte a corte. No raio-x a gente tem uma imagem que trabalha com sobreposição, né? Então aqui na ressonância a gente já tem esse fator que beneficia. E aí, a gente tem também o T2. Normalmente o T2 ou o DP com supressão de gordura, a gente usa pra quê? Pra enxergar patologia, processo patológico. Joyce, como é que eu vou saber que tem um processo patológico? Simples, existe uma regra que funciona em pelo menos 90% dos casos. Brilhou, tem alguma pereba ali. Por quê? Todas as perebas, a maioria das perebas, processos inflamatórios, o que que tem? A gente tem acúmulo de água, e a água brilha em T2. No T1, isso vai apagar, obviamente, porque a gente não quer que a água brilhe em T1, mas a gente consegue ver a parte anatômica muito bem, a parte morfológica. Joyce, eu tenho, na verdade, uma suspeita de lesão importante da cartilagem. Opa, então, além dessa sequência, o que eu posso fazer? Hoje em dia a gente já faz DP, FAT7, porque melhora a visibilidade da cartilagem. Mas a gente tem o gradiente T2 estrela. Hoje mesmo a gente fez um gradiente T2 estrela no tornozelo do pezinho do nosso neném. E se você não domina a física da ressonância, são coisas que eventualmente você vai deixar passar direto, beleza? Saber como cada parâmetro afeta a qualidade da sua imagem é muito importante para você conseguir operar sua máquina com segurança. Então, por exemplo, no meu curso, eu ensino a galera passo a passo. Ontem a gente fez mais de 1 hora a gente falou só de STIR. E a galera fez exercício. Joyce, mas eu não tenho máquina. Eu coloco as imagens lá pra galera fazer exercício. Então você vai aprender a treinar os seus olhos para enxergar processos patológicos, para ver se os parâmetros estão bem ajustados. Porque, por exemplo, na aula de ontem a gente estava discutindo o STIR. O que é o STIR? É uma sequência que a gente tem que o objetivo é anular o sinal da gordura. Ele tem que ficar escuro. Então a gente vê o processo patológico melhor, com mais contraste ali. Aí, quando a gente usa o STIR, mas a gente não conhece bem os parâmetros, eventualmente a gordura não apaga muito bem e a gente não sabe como resolver. E eu ensinei isso ontem, como que a gente resolve, quais são as possíveis causas que vai fazer o teu STIR não
saturar a gordura, não anular o sinal da gordura. E agora a galera já sabe, beleza. O que você precisa saber também em relação ao exame de... Calma aí, deixa eu voltar aqui. Ai, gente. É que eu tenho um script aqui, galera, para poder não esquecer os pontos importantes. Beleza, então o primeiro passo é dominar a física da ressonância. O segundo é dominar posicionamento. E por que a gente precisa dominar posicionamento para fazer um bom exame de cotovelo? Fala pra mim. Eu vou te mostrar por que a gente precisa dominar posicionamento. Presta atenção. Tá vendo essa imagem aqui na tela? Fala pra mim. Vocês conseguem confirmar pra mim se tá todo mundo vendo a imagem na tela? Tenta no comentário no YouTube, porque eu não tô vendo os comentários do YouTube. Essa aula de ontem tá gravada? Érica, tá gravada. O William tava editando hoje e deve subir em breve pra plataforma, tá? Olha só, presta atenção. Todo mundo tá vendo a minha imagem aí, né, do cotovelo? Eu não tô achando a tela pra poder passar as imagens pra cima e pra baixo. Esse aqui? Esse aqui, né? Beleza. Bom, isso aqui é uma sequência com saturação de gordura. Essa é uma sequência em axial, ou seja, cortou de cima metade superior, metade inferior. Beleza. E aí, tá vendo que ela tem um tonzinho escurecido, assim? É porque ela tem um pulso para suprimir o sinal da gordura. A gente quer que o sinal da gordura apague. Só que ela tem que apagar de forma homogênea. E aqui não apagou, não saturou nada. Então, se tiver um processo patológico dentro dessa região aqui, eu não vou conseguir ver. Opa, já consegui janelar. Beleza. Vocês estão vendo que mesmo que eu janele, eu não consigo apagar esse sinal? Ele continua super brilhante? Tá. E aqui, galera, é um problema na imagem que não existe planejamento perfeito no mundo. Não existe super domínio da física que resolva o problema de um posicionamento ruim. Posicionamento é 90% do exame. O Mesquita comentou um negócio bem interessante aqui, ó. Tem perda de sinal. O que é perda de sinal? Quando eu tenho uma imagem com ruído. Quando eu tenho um ruído exacerbado. Não é o caso. Eu tenho sinal aqui, tá vendo? Agora não tá homogêneo esse sinal. Aí aqui entra a questão que o Douglas tá comentando. A gente tem o quê? Falha de homogeneidade. A gente tem falha de homogeneidade. Agora eu te pergunto, por que a gente tem essa falha de homogeneidade aqui? Aí a gente vai ter que somar as peças do quebra-cabeça dos 5 passos. Então, só para recapitular, o primeiro passo é a física da ressonância. O segundo é dominar onde começa e onde termina o exame, ou seja, anatomia. O terceiro é entender as principais patologias. O quarto é posicionamento. E o último é que é o planejamento, a execução do exame. Como é que a gente junta as peças do quebra-cabeça? Beleza, eu vou começar o exame, eu vou posicionar o paciente. Quando eu for posicionar o paciente, eu tenho que levar em consideração que o campo magnético da máquina não é homogêneo. Não é homogêneo. E essa homogeneidade de sinal na supressão de gordura depende de eu encontrar um campo homogêneo. Então, aonde que eu encontro a melhor homogeneidade do campo? No meio da mesa. Joyce, com o paciente com o braço ao longo do corpo, eu não consigo deixar o paciente exatamente no meio da mesa. Mas você tem que tentar arrastar o corpo do paciente para o lado contrário o máximo que você consegue. E pera aí, galera, que eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse posicionamento. Mas antes de posicionar, de mostrar para vocês na prática, é importante que vocês entendam por que eu vou mostrar o posicionamento dessa forma. Então, na prática, galera, o que aconteceu foi o seguinte: o braço do paciente está muito perto da parede da máquina. Então, imagina o seguinte, deixa eu pegar um copo aqui. Tem um copo aqui. Tem um lag aqui, então eu não consigo ver a imagem ao mesmo tempo que vocês. Mas imagina que isso aqui, ó, é a parede da máquina, tá? O buraco, que você bota o paciente lá dentro, não tem um buraquinho? Imagina que isso aqui é a parede da máquina. O braço do paciente ficou muito perto dessa parede interna da máquina. E aqui eu já não tenho mais homogeneidade. E mandar uma imagem para laudo com esse tipo de artefato, com essa falha de supressão, só diz uma coisa sobre o operador. Ele é desleixado ou
Ele não domina a máquina dele, ele não domina os parâmetros da física, ele não entendeu como fazer um bom posicionamento para resolver esse problema. E como é que eu resolvo? Eu afasto esse paciente um pouco mais para o meio da mesa. Joyce, meu paciente é gordo. Já já a gente vai discutir como que a gente faz com pacientes que são mais obesos, tá? Porque o paciente está posicionado muito fora do campo, muito fora do isocentro do campo. É isso mesmo, Douglas? Provavelmente estava muito na lateral. Gostei de saber que a galera tá alinhada aqui. Eu faço o posicionamento de outra forma também. E, gente, alterar o posicionamento, de repente, é uma boa saída. Tem como fazer isso também. A gente vai discutir isso. Segundo desafio que a gente tem aqui. Paciente que mexe. O que eu posso fazer para tentar minimizar os artefatos de movimento quando o paciente mexer? Fala para mim. O que vocês fariam se o paciente de cotovelo de vocês está mexendo? Tem várias coisas que a gente tem que conferir aqui. A mais importante delas é a primeira que a gente tem que fazer. Isso, tipo, se você fizer isso, você vai reduzir 90% dos seus problemas. O que você faria para reduzir o artefato de movimento? Fala pra mim. Tem um lag aqui, então demora pra eu ver o comentário de vocês aqui. Conforto é o principal. Esse cara tem que vir fazer uma live aqui com a gente, que ele tá dominando toda essa parada. Conforto do paciente, gente, é a primeira coisa que a gente tem que cuidar. Então, se o paciente ele tá desconfortável, ele vai mexer durante o exame. E outro erro super comum que a galera que faz exame de cotovelo comete é encostar o braço do paciente no corpo. Presta atenção, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Encostei o braço no corpo. Eu vou encher o peito de ar, tá? Ó, pensa no paciente gordinho também. Minha caixa torácica deslocou de lugar. Aí, quando eu faço isso aqui, a minha barriga empurra o braço assim, ó. E vai ser impossível você conseguir fazer um exame decente desse paciente. E ele nem tá mexendo, ele só tá respirando. Só que o braço ficou muito encostado na lateral do corpo e ele vai refletir esse movimento. Então, não encostem o braço do paciente na lateral do corpo. Colocam uma buchinha ali para evitar que o corpo faça esse movimento, a barriga faça esse movimento com o braço aqui, entendeu? Outra coisa que a gente pode fazer, além de conversar com o paciente e otimizar o posicionamento, é utilizar técnicas de aquisição que são mais robustas, que são mais insensíveis aos movimentos do paciente, como o propeller. Essa aquisição, por exemplo, ela tá movimentada, né? Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas não é uma aquisição que está perfeita, é uma aquisição que está movimentada. O paciente tinha uma pereba gigante aqui, né? E o que a gente fez? A gente usou um propeller, um multivane, um blade, como a Ju está comentando aqui. A gente faz uma aquisição que ela consegue ignorar melhor os movimentos e ainda assim te entregar um resultado razoável que permita o diagnóstico do paciente, beleza? Então, usar o propeller pode ajudar nessa situação, porque se fosse no método padrão, provavelmente não ia ter como laudar o exame, porque o paciente estava sentindo muita dor, né? Mas observe que o paciente, pelo menos, está posicionado da melhor forma possível. A gente não tem falha de supressão. Teve um colega que comentou no início que ele achava que a imagem tinha falta de sinal. Falta de sinal é isso aqui, ó, tá vendo? Tem um ruídozinho aqui em cima, isso é falta de sinal. Então, a gente tem uma razão sinal ruído baixa, a gente tem falta de sinal aqui em cima, a gente tem mais ruído do que sinal, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu ver se é nessa daqui que eu quero mostrar. Esse aqui é um padrãozinho bem bacaninha. Não é esse que eu quero mostrar. Esse é o tá. Outra coisa importante que a gente tem que se atentar ainda aqui na questão do posicionamento é colocar um marcador no foco de dor do paciente. Gente, vocês não têm noção de como é complexa a articulação do cotovelo. Tem N ligamentos e tendões se inserindo ali, permitindo o movimento do cotovelo, que é complexo. A gente roda a mão para fora, a gente roda a mão para dentro, a gente estica, a gente dobra. Então, isso
exige uma estrutura complexa para permitir esse tanto de movimento. Então, a gente tem estrutura ligando um osso no outro, a gente tem 2 ossos embaixo, a gente tem um osso em cima, a gente tem uma articulação complexa, a gente tem um grupo muscular gigante aqui e a gente ainda tem um monte de nervo passando nessa parada. Então, você precisa sinalizar para o radiologista aonde que é o foco de maior dor para ele direcionar melhor o olhar dele. E outra coisa que é muito importante é você falar pro radiologista qual é a história do paciente. Então, ó, o paciente queixa dor mais intensa na região medial, na região lateral, esse é o movimento X, que ele tá sentindo desconforto, a dor começou depois do episódio X, ele caiu, apoiou com o cotovelo, apoiou com a mão. Então, assim, tem que fazer uma história bem feita, tá bom? O blade é o mesmo que o propeller, tá? Blade é o mesmo que propeller. Deixa eu ver outra. Aqui é o que a gente já falou. Esse aqui é da vitamina. Gente, esse marcador aqui, qual que vocês usam aí, só pra eu saber? Aqui a gente tá usando o marcador de ômega 3. Por quê? A cápsula é de vitamina E e o ômega 3 em si é uma gordura, então ela vai brilhar em ressonância magnética, tá bom? Deixa eu ver por que eu separei esse exame. Tinha um de artefato aqui que eu queria mostrar pra vocês. Vamos ver se eu acho. Tem outros artefatos que eu mostrei pra minha turma na semana passada, só que eu esqueci de pegar. Olha, não tá aqui. Acho que é esse aqui. Peraí, vamos ver se abre. Minha internet tá me sabotando, mas vocês estão me ouvindo bem? Me vendo e ouvindo bem? Olha a internet me sabotando. Acho que foi, né? Vamos ver se ele vai carregar aí. Se ele me permite. Deixa eu fechar as outras janelas. Fica mais leve pra ele. Estão me ligando. Enfim, eu acho que não vai conseguir mostrar, né? Mas a gente tem o seguinte, gente. E apareceu um negocinho ali, vai ter que cortar antes de subir de novo. Quando a gente tiver artefato de fluxo, é mais um motivo pra gente dominar a física da ressonância, porque dependendo da fase que você usa, você consegue diminuir o artefato, tá? Nesse caso, a direção de fase estava AP, mas eu não sei se tá dando pra vocês enxergar muito bem. E aí, a fase AP, você vai ter todo o artefato aqui propagando na direção anterior, tá bom? Então, nesse caso, eu uso para cotovelo sempre direção de fase superior e inferior. Beleza. Como não vai ter como eu mostrar muito mais isso aqui pra vocês, eu quero discutir mais algumas coisas. Para que vocês saibam realmente como fazer esse posicionamento, eu trouxe uma aula, que normalmente eu mostro, que tá dentro do meu curso de posicionamento e planejamento, mostrando como que a gente faz o posicionamento aqui, tá bom? Paciente deitado na mesa, de barriga para cima e o cotovelo, o braço ao longo do corpo. Como a gente já conversou em ocasiões anteriores, a melhor imagem é adquirida com a estrutura de interesse, o melhor que a gente conseguir no centro do aparelho. Então a gente sempre pede o paciente para dar aquela empurradinha para o lado contrário. O que eu faço aqui, gente? Cotovelo na bobina flex, porque eu não tenho bobina dedicada, tá? Então vamos de bobina flex. Macete aqui, pede o paciente para dobrar o cotovelo. Vai ver o olecrano ali, tá vendo? Vai ficar no meio da sua bobina. Não tá no meio, ajuste isso daí. Vai lá, fecha a tua bobina. É interessante você colocar uma proteção entre a bobina e a pele do paciente, tipo uma fronha, um tecido, tá? Pede o paciente para chegar a quadril um pouquinho mais para lá. Para quê, Joyce? Para melhorar o posicionamento, vai facilitar a tua vida, confia em mim. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó, dar uma puxadinha no braço para baixo e aí o paciente vai ter o braço um pouquinho mais no centro aí do aparelho. Coloca algum apoio na mão do paciente para ele não ficar com a mão pendurada. Eu gosto de dar essa esponjinha para o paciente segurar para ele lembrar que ele não pode mexer a mão. Daí você vai ter um posicionamento bastante semelhante ao posicionamento anatômico, o braço em posição anatômica. Eu coloco essa buchinha aí para facilitar a vida do paciente, né, para ele não mexer. E aí acaba que a bobina não fica muito instável, né? Porque nessa bobina tem esse nozinho aí. Sempre, gente, separar a estrutura de interesse do corpo do paciente. Vai ficar mais fácil na hora de planejar também, ok? Essas bobinas, elas têm os cabos um tanto curtos, então presta atenção antes de começar o posicionamento se vai dar para conectar lá atrás, tá? Se o teu equipamento tiver esse modelo de conexão.
porque alguns equipamentos conectam na parte externa ali também. Lembrar de proteger o paciente do contato com a máquina, tá? Então, coloca lá um apoiozinho para evitar que o braço dela fique encostando no equipamento. Já esse paciente é gordo, o que eu faço? Coloca o braço acima da cabeça, tá? Coloca o braço acima da cabeça que você consegue um espacinho extra aí. Posiciona e marca no meio do cotovelo, que vai ser equivalente ao meio da tua bobina. Lembrete, nunca esquecer de entregar o protetor auricular e a buzina para o paciente, tá bom, gente? Galera, vocês estão escutando o fuzuê que tá aqui? Minha cachorra fugiu e voltou buchuda de 5 meninas. Eles estão ali fazendo mau barulho. Mas aí a gente ignora eles e continua aqui. É o seguinte, gente, esse é o posicionamento que eu faço de rotina, mas nem todo paciente a gente vai conseguir fazer assim. Então você pode fazer também com o posicionamento de Superman. Braço que você não vai estudar para trás, braço que você vai estudar para frente e usar a bobina flexível que nem eu mostrei ali para vocês agora. Mas, se você não tem a flex, eu particularmente gosto mais da flex porque os elementos ficam mais próximos da área de interesse e isso aumenta a minha razão sinal-ruído, otimiza a minha qualidade de imagem. Aí, se você não tem, você pode fazer, por exemplo, com a bobina de joelho, que nem a colega tá comentando aqui. E fica muito bom também. É um pouquinho menos confortável, mas funciona super bem. E aí, a ideia de colocar os coxinhos e deixar o paciente confortável é a mesma também, tá? Lembrando que o cotovelo, a mão do paciente, independente da forma como ele estiver, não pode ficar, deixa eu ver, a mão não pode ficar assim, ó. Você tem que deixar em posição anatômica, ou pelo menos o cotovelo tem que estar voltado para cima, tá? A mão pode ficar neutra? Pode, mas o cotovelo tem que ficar voltado para cima quando você for fazer esse posicionamento, senão você vai ter muita dificuldade no planejamento, tá bom? E aí, agora a gente precisa ver o quê? Como que a gente executa isso na prática, como que a gente planeja. Como vocês vão perceber, a maior parte dos protocolos vão iniciar com um axial localizador. Esse localizador vai ser fundamental para o planejamento do localizador 3 planos, tá, gente? Então, na hora de planejar os 3 planos, vocês vão precisar encontrar a melhor imagem do axial. Que imagem seria essa? A que vocês conseguem visualizar bem ambos os côndilos, lateral e medial. E os cortes vão passar paralelos a essa estrutura no coronal e o sagital, consequentemente, vai cair perpendicular. Se houver necessidade, você aumenta a quantidade de cortes. Eu gosto de aumentar a quantidade de cortes axiais para que eu veja tudo, ok? Então vamos lá, salvar e continuar o planejamento. Quando você tiver o localizador, você vai verificar se você tem imagens coronal verdadeira, sagital verdadeira e axial verdadeira do cotovelo. Se não há, repete esse localizador porque você vai economizar tempo e muitos artefatos também. É mais fácil e é muito melhor você investir tempo no localizador do que repetir uma sequência posteriormente, principalmente se você não tem o domínio da anatomia ainda. Então vamos lá. Repetindo o localizador aqui, tomando como ponto de referência agora ali no sagital, o eixo do rádio e da ulna, né? E ali em relação ao úmero também. Agora eu vou ter um localizador um pouco melhor do ponto de vista anatômico e eu vou conseguir planejar sem muitas dificuldades o meu exame. Bom, quando você tiver um localizador decente, você pode iniciar o planejamento do teu corte coronal. O que eu tomo como ponto de referência? No sagital, eu faço um alinhamento paralelo ao eixo do úmero e da ulna, para que eu tenha ali numa imagem simétrica e anatômica que eu consiga ver ambos os ossos, ambas as partes ali da articulação numa imagem só. No axial, eu vou procurar uma imagem que eu consiga ver o côndilo medial e lateral. E se você tem dificuldade de enxergar esse côndilo, você pode tomar como ponto de referência essa superfície anterior óssea do úmero, que vai dar a mesma inclinação. Quantos cortes eu devo fazer? Quantos forem necessários de acordo com o serviço de vocês. Em serviços mais otimizados, quando a questão de tempo ela é muito relevante, são feitos cortes suficientes para cobrir ali a superfície óssea, né, da articulação do cotovelo. Em outros serviços, o radiologista vai preferir ver tudo, inclusive as partes moles. Aqui no meu serviço, a gente faz cortes suficientes para cobrir tanto a anatomia óssea do cotovelo quanto partes moles ali também. Então, vou aumentar aqui a quantidade de cortes para eu poder cobrir tudo. No coronal, galera, eu vou precisar prestar atenção na região da tuberosidade do úmero. Por quê? Porque há um tendão importante que se insere ali e se você cortar, a gente não vai conseguir ver muito bem, ok?
Então, você presta atenção bastante ali na região da tuberosidade do úmero, passa os cortes coronais que você tem ali à disposição do localizador, verifica se não está cortando, pega um pouco acima ali da inserção, um pouco acima dos côndilos ali na região superior do úmero. Eu gosto de dividir o meu fóveo, então eu coloco essa cruzinha que divide o fóveo no meio bem na região da articulação, desse platôzinho aí. E aí eu tenho ali a região da tuberosidade coberta e tenho corte suficiente, o fóveo, na verdade, suficiente na direção superior. Percebam que nesse caso do meu posicionamento, a bobina ela não está bem centralizada. Eu tenho muito sinal inferior e pouco sinal superior. Nesse planejamento sagital aqui, o que a gente vai tomar como ponto de referência? A gente vai tomar os côndilos como ponto de referência também, só que agora os cortes serão perpendicular, ou seja, vão vir de encontro à linha imaginária que é traçada aí de um côndilo ao outro. Se você tem dificuldade, mais uma vez, pode usar essa superfície óssea anterior aí do úmero que vai ficar mais fácil de fazer o planejamento. No coronal, a gente vai traçar uma linha que vai ser imaginária entre o rádio e a ulna e o úmero ali em cima. Percebam que eu estou mostrando aqui para vocês também a tuberosidade do rádio. Ela também não deve ser excluída da avaliação nos planos sagitais, ok? Então presta bastante atenção nisso. Aqui vocês podem perceber que eu estou utilizando a direção de fase anterior-posterior. E nesse caso, para evitar artefato de fluxo, seria interessante vocês colocarem bandas de pré-saturação superior e inferior, que aqui vocês não estão vendo porque elas já estão programadas no protocolo original, ok? Quantos cortes devo fazer? Mais uma vez, vai depender do seu serviço, mas eu sugiro que sobrar é melhor do que faltar, então cobre tudo, que você vai ter bem menos chances de ter o radiologista reclamando com você posteriormente, fazendo uma reconvocação, ok? Mas é muito importante você não cortar ali côndilo medial e lateral. Bom, o que eu tenho mais para falar em relação a esse planejamento sagital aí? A banda aqui, né, no caso, vou mostrar aqui para vocês, liga a banda lá superior, pelo menos, dependendo do tempo de aquisição que você tem, pode ligar uma banda inferior também. O shim, gente, nas sequências com supressão de gordura, ele é fundamental para evitar aquele artefato de má supressão, tá? Importante também, na hora do posicionamento, vocês não deixarem o cotovelo do paciente muito colado no paciente, no corpo do paciente, senão vai ficar difícil de fazer essa dissociação na hora do planejamento. Salvou, mandou, vamos para o planejamento axial finalmente. Percebam, gente, que quando a gente abre o planejamento, a prescrição de cortes, ela tá salva de acordo com o planejamento que foi salvo. Às vezes o corte sai, o planejamento, os cortes, o FOV sai todo bagunçado e o ideal é você apagar aquela prescrição de cortes e começar novamente. Isso vai trazer muito menos dor de cabeça para vocês também. Presta atenção aqui nesse caso, que a minha direção de fase está RL. Nesse caso, eu teria artefato de dobra em relação ao corpo, tá? A direção de fase para os planos axiais é antero-posterior. O que a gente não pode cortar? Na região superior ali do úmero, a gente não pode cortar ali a região dos côndilos e na região inferior a gente não pode cortar a tuberosidade do rádio. Então, eu vou fazer aqui uma média de 30 cortes, tá? Com uma espessura de corte de 3,5 com 0,7. A quantidade de cortes ela pode ser um pouco menor, tá? E a gente não precisa pegar tantos cortes na região superior. Mas aqui eu tenho um agendamento tranquilo, eu posso fazer mais cortes, investir um pouco mais no tempo de exame do paciente. Pra mim não tem muito problema, tá bom? Mas se é um problema para você essa questão de tempo, você pode estar trabalhando aí com 25 cortes, que nem eu coloquei agora para mostrar para vocês. O importante é só você não cortar essa região embaixo ali da tuberosidade, que é um erro muito comum que a galera comete, ok? E, claro, lembrar de colocar aí o shim nas sequências com supressão de gordura. Aqui eu estou utilizando nesse exame uma bobina flex. Prestem atenção na região do sinal, tá? Nesse caso, o ideal era ter ido lá e reposicionar a bobina, mas como eu estava fazendo o exame só para demonstrar o planejamento para vocês, eu não fui corrigir e aproveitei para demonstrar isso para vocês na prática. Observem que na região superior eu tenho muito pouco sinal e isso vai gerar imagens muito ruidosas como produto final, ok? Prestem bastante atenção nesse parâmetro de qualidade de imagem que a gente tem aí.
No sagital, você obedece à inclinação dos cortes que tiver o teu braço ali, tá? Rádio e ulna. E a inclinação que eles fazem ali junto com o número. O shimen, o interessante é que ele não pegue muito ar, porque isso faz com que ele perca parte da sua eficiência. Então, deixe bem restrito a região anatômica do cotovelo, salva e manda. Galera, então é isso daí. A gente precisa dominar essas estratégias, ter bastante em mente que a física da ressonância não é só a física da ressonância. É uma habilidade... A minha cara tá horrível hoje. Olha isso aqui, gente, que horror. Eu vou tirar esse reboco da cara assim que terminar essa live. Mas bora lá. Você vai precisar dominar a física da ressonância para saber resolver os artefatos. E dominar a física da ressonância vai te ajudar a otimizar o posicionamento. Vocês viram aqui de forma prática, se a gente não posicionar o exame, você vai ter um monte de artefato que você não precisa ter, beleza? O que é o shimmer? É um recurso, é uma ferramenta que a gente tem para forçar o equipamento a tornar a estrutura, aquela região que a gente vai estudar, um pouco mais homogênea, beleza? Então, o recurso que a gente tem para tornar aquela estrutura, aquele fóvea, aquela região que a gente vai estudar um pouco mais homogênea. Na prática, é um pouco mais complexo, mas basicamente a função dele é esse. Tornar a estrutura, a região de interesse mais homogênea para a gente não ter tanto artefato de suscetibilidade, por exemplo, tá bom? Bruna, obrigada! E é isso, galera. Presta atenção que eu tenho mais uma coisa para mostrar para vocês. Esse daqui, ó, é o calendário de live que a gente vai ter esta semana. Então, ó, o tanto de conteúdo que tá preparado até... São 30 dias de conteúdo que a gente vai fazer. São 30 dias de live, pelo menos. Pelo menos é o desafio que eu estou me propondo aqui. Fazer 30 dias de live às 15 horas. Vai ser o nosso café com RM. Se der certo, quem sabe a gente continua. Mas se você quer muito ver um assunto que você ainda tem dúvida, eu quero que você mande pra mim um direct no Instagram. Ou você que tá no YouTube pode colocar na descrição do vídeo qual é o assunto que você quer ver durante essa maratona de live que a gente vai fazer nos próximos 30 dias, tá bom? E por hoje é só. Eu espero vocês amanhã. Que horas, galera? Só pra ver quem tá antenado aí. Que horas que a gente se vê amanhã? Só vou sair depois que alguém acertar o horário que a gente vai se ver amanhã, hein? Meus alunos a gente se vê hoje às 9. Agora os seguidores aqui do Insta a gente se vê amanhã às 15 horas, beleza? Já coloca o despertador. E você que não conseguiu assistir a live ao vivo, aproveita para assistir mais tarde. Essa live especificamente não vai ficar disponível agora. O William vai fazer uma pequena edição e depois vai subir para vocês de novo, tá bom? Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro, galera. Até o próximo episódio do Café